Olá. Hoje a gente mergulha numa obra assim fundamental da literatura brasileira contemporânea, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que saiu pela Palas Editora. A gente tem aqui os contos, claro, e também os textos de introdução da Heloísa Toller Gomes e da Jurema Werneck, que ajudam bastante a gente a situar a obra, né? Exato, são textos bem importantes para dar o tom. E a nossa ideia aqui é explorar essas narrativas que são muito intensas. Tentar desvendar as camadas de significado e entender um pouco melhor as realidades, as muitas realidades que a Evaristo apresenta com tanta força. Preparados? Então vamos lá. Vamos começar a abrir essas histórias. Vamos sim. E como o prefácio e a introdução já indicam bem, o foco está muito nas vivências da população afro-brasileira. A gente está falando de temas pesados, né? Pobreza extrema, violência cotidiana, mas ao mesmo tempo uma resiliência impressionante. E a complexidade das relações humanas, claro. E tudo isso numa linguagem, nossa, é uma linguagem que mistura poesia com uma honestidade crua, sabe? Sem cair naqueles sentimentalismos fáceis. É verdade. Tem uma frase ótima citada no prefácio de uma personagem que diz que parece que a escrita dela costura a vida com fios de ferro. Acho essa imagem, uau, muito forte para a gente começar. Como é que esses fios de ferro aparecem, assim, concretamente nos contos? Importante mesmo, pela sobrevivência, em cenários de muita marginalização, a pobreza, a violência urbana, elas não são só um cenário, sabe? Elas agem na história. A gente vê isso, por exemplo, nos tiroteios que são quase banais na favela. Lá em Zarita esqueceu de guardar os brinquedos. Ou então na descrição daquela vida no limite, em Ana da Venga, ou em A Gente Combinamos de Não Morrer. Entendo. E essa precariedade, pelo que eu li, parece que não poupa ninguém, né? Atinge desde os meninos de rua, tipo o de lixão, o lumbiá, que têm vidas interrompidas tragicamente. Sim, sim. Até trabalhadores como a Maria ou a Dorilca, que parecem esmagados pela rotina, pela falta de perspectiva. E as famílias inteiras, né? Tentando se manter ali na favela. Não é um retrato nada romantizado, né? De jeito nenhum, é um retrato sem filtro mesmo dessas condições. O prefácio até diz uma coisa forte, que às vezes a morte é leve como a poeira para alguns grupos. E o interessante é como até a estrutura da narrativa, em alguns contos, reflete essa instabilidade toda. Como assim? Em A Gente Combinamos de Não Morrer, por exemplo, a fragmentação das vozes, a estrutura que parece meio caótica, aquilo espelha o estilhaçamento social, sabe? A precariedade daquelas vidas. A forma não é só um enfeite, né? Ela carrega o sentido da experiência que está sendo narrada ali. É a vida naquela corda bamba do tempo, como diz o conto O Cooper de Sida. Faz sentido. E nesse cenário tão duro, o prefácio também destaca uma significativa galeria de mulheres. Personagens como Ana Dávenga, Duzu Querença, Natalina, Maria, Cida. Essas figuras femininas parecem ter um peso enorme na obra. Sem dúvida alguma. Elas são, assim, o coração pulsante de muitos contos. E, apesar das diferenças de idade, de história de cada uma, elas compartilham essa vida de ferro que a gente estava falando. Elas enfrentam a violência de forma brutal. A Ana da Venga, por exemplo, é morta na cama do lado do companheiro pela polícia. A Maria é linchada, injustamente, dentro de um ônibus. É terrível. Enfrentam a exploração também, como a do Zuquerença, ainda jovem, que vai para a cidade tentar uma vida melhor e acaba sendo explorada. Lidam com a maternidade de maneiras muito complexas, às vezes impostas ou marcadas pela dor, como a Natalina ou a mãe da Zaita. E as relações, né? Muitas vezes opressoras, como a gente vê com a Salinda em Beijo na Face. Mas aí, o ponto que me parece central não é só listar o sofrimento, né? É mais como elas reagem a isso tudo. Como elas sobrevivem. Porque não é só uma representação da dor. Tem algo mais ali, não tem? Exatamente, a resistência, a sobrevivência, são temas tão fortes quanto a própria diversidade. E essa resistência, ela aparece de formas muito diversas, muitas vezes inesperadas, sabe? A Duzo Querença, por exemplo, já idosa, morando na rua, ela encontra um refúgio no delírio. Ela se imagina com asas para escapar da dor. Nossa. A Cida, naquele conto O Cooper de Sida, ela para a corrida diária dela, que é uma metáfora dessa vida moderna apressada, né? Para simplesmente parar e olhar o mar.
ela questiona o sentido daquilo tudo. A Salinda, ela cultiva um amor secreto que dá força, dá identidade para ela. A Bica, lá em A Gente Combinamos, ela usa a escrita como um jeito visceral mesmo de processar a realidade, de sangrar, como ela mesma diz. Essa ideia da escrita como sangrar é muito, muito impactante. E a introdução da Jurema Wernicke faz uma conexão interessante com o Caliban, né? Aquele personagem do Shakespeare que usa a língua do colonizador para expressar a própria revolta. Isso sugere, então, que a própria linguagem, a narrativa em si, vira uma ferramenta de subversão. Precisamente, é a ideia de se apropriar da linguagem, seja a escrita, a fala, até o delírio, como no caso da Duzu, para construir a própria liberdade, para nomear a própria dor e, quem sabe, conseguir transcender um pouco daquilo. A resistência não é só o confronto físico, né? É também essa capacidade de criar sentido, de criar beleza, mesmo no meio do caos. Entendi. E dentro desse universo feminino todo, a maternidade aparece com uma força imensa, mas também com uma complexidade que foge completamente de qualquer idealização, né? Totalmente. A maternidade é explorada em muitas facetas e sem nenhum romantismo. A gente tem a mãe do conto que dá nome ao livro Olhos d'Água, Uhum. que inventa jogos, oferece nuvens como comida para as filhas para acalentar a fome. É uma ternura que nasce da mais profunda escassez. A gente sente a angústia da Benícia, a mãe da Zaita, que vive com aquele medo constante pela vida dos filhos que estão envolvidos na violência da favela. Vemos a decisão radical da Natalina sobre o filho que ela concebeu na violência. Ela decide ter e criar sozinha, rompendo com as experiências anteriores dela. E tem a Esterlinda, em A Gente Combinamos, que usa as novelas como refúgio, uma fuga da realidade opressora lá fora. O vínculo materno é mostrado com todas as dores, as ambiguidades e as potências também. Essa dureza toda nos leva, acho que, inevitavelmente, a um outro tema que está sempre presente: a morte. Ela aparece de forma muito abrupta, muito frequente nessas histórias. Não dá para ignorar o peso disso. De fato, a morte é uma presença constante, quase uma personagem também. E ela se manifesta de muitas formas. Tem a violência policial, que mata a Ana da Venga, a violência entre grupos rivais, que leva ao Tático em Duzuquerença ou Idago em A Gente Combinamos, o linchamento brutal da Maria, as balas perdidas que tiram a vida da menina Zaita. Criança, né? Sim. Acidentes como o do Lumbia, o suicídio do Ardoca, que escolhe morrer no trem, e até um pacto de morte entre amantes lá em Os Amores de Quimbá. A vida, principalmente a dos mais vulneráveis, é retratada como algo extremamente frágil. Descrição da morte do Dilichão, aquele menino de rua que morre sozinho, encolhido, quase numa posição fetal depois de ser chutado com uma infecção, é particularmente chocante. Parece que condensa essa sensação de abandono total, de fim prematuro. Uma espécie de rendição final mesmo, diante da brutalidade. É uma imagem devastadora, sim. E o que talvez seja ainda mais perturbador é como, em certos momentos, a morte é tratada quase como parte da paisagem, sabe? Uma fatalidade meio que esperada. A Duzuquerença, por exemplo, o texto diz que ela habituou-se à morte como uma forma de vida. Nossa, pesado. Muito. E isso força a gente a questionar a normalização da violência, da perda em certos contextos sociais. Como é que essa convivência forçada com a finitude acaba moldando a percepção da própria vida? É uma das questões bem incômodas que o livro levanta. Mas olha, em meio a tanta perda, tanta precariedade, a obra também parece explorar uma busca por sentido, por conexão. Vários contos falam de memória, de identidade, de ancestralidade. O próprio conto Olhos d'Água parece central nisso, né? Sim, ele é muito emblemático nesse sentido. A narradora busca obsessivamente a cor dos olhos da mãe. É uma memória que falta para ela, que causa angústia. E quando ela finalmente reencontra a mãe e olha nos olhos dela, ela não vê uma cor definida. Ela vê rios caudalosos, lágrimas que simbolizam águas profundas. E isso conecta ela a uma linhagem feminina ancestral, sabe? Evoca figuras como uma mãe Oxum, as Iabás. Essa ligação com o passado, com as gerações anteriores, é um fio de força importante. Então a memória e a ancestralidade funcionam como uma espécie de âncora, um contraponto para a fragilidade do presente. Exatamente. É uma ótima forma de colocar. A gente vê isso também em Duzuquerença. A neta,
carência, mesmo depois da morte da avó e do primo, ela representa a continuidade dos sonhos, da luta da família, e em Aioluá, o nascimento de uma criança cujo nome significa alegria do nosso povo, revitaliza a comunidade toda. Isso reforça como os nomes, a herança cultural, são pilares de identidade, de resistência contra o apagamento. E essa identidade, ela é apresentada como algo fixo que a pessoa tem que encontrar? Ou é algo mais fluido, em construção? Talvez até conflituoso? Eu fico pensando em personagens como o Kimbá, que é dividido entre a favela e o asfalto. É uma ótima pergunta. A identidade aqui parece ser mais um processo do que um destino, sabe? O Kimbá vive essa divisão de uma forma trágica. Ele não consegue conciliar os dois mundos. Já a Salinda, em Beija na Face, parece encontrar uma força, uma identidade mais autêntica no amor que ela compartilha com outra mulher, desafiando as normas impostas. Então, a identidade é performada, é negociada, muitas vezes em segredo ou em conflito com o que a sociedade espera. E nesse processo todo de construir identidade, a linguagem, o ato de contar a própria história, parece ter um papel fundamental, né? Essencial. A Jurema Werneck, lá na introdução, ela recupera o conceito de nomo, que é na cosmogonia africana a palavra criadora, a força vital que organiza o mundo. Nesse sentido, dar nome às personagens, narrar as experiências delas, mesmo as mais dolorosas, é um ato de afirmação da existência. É uma forma de se apropriar do mundo e resistir ao silenciamento que é imposto. Contar é existir. A introdução da Jurema Werneck é muito enfática nisso quando ela diz que a palavra que é dita reivindica o corpo presente, o que quer dizer ação. Essa frase fica ecoando depois que a gente lê os contos, né? Sim, porque reflete totalmente a potência da escrita da Evaristo. É o que a Heloísa Toller Gomes, no prefácio, chama de uma combinação de tessitura poética, quer dizer, essa habilidade de usar as palavras de forma artística, lírica, com a denúncia sem meias palavras. A linguagem aqui não é só um meio de contar algo, entende? Ela é a própria ação. É um instrumento que dá voz, que dá corpo, dá agência para experiências que foram historicamente marginalizadas. A palavra tem peso, tem consequência, ela produz realidade. E a forma como se conta importa tanto quanto o que se conta, certo? A gente falou da fragmentação em A Gente Combinamos, como ela espelha a desestruturação das vidas. Sem dúvida nenhuma. Forma e conteúdo ali andam juntos, são indissociáveis. A estrutura da narrativa acompanha e até intensifica o sentido das histórias. E para além da técnica da autora, a gente vê a própria escrita como um ato vital para as personagens. A Bica, quando ela diz escrever é uma maneira de sangrar, ela não está usando só uma metáfora, né? Não mesmo? Sugere que narrar, colocar a dor no papel ou na palavra, é uma forma de sobrevivência mesmo, de processar o trauma, de dar algum contorno para o caos. É a escrita como testemunho, talvez como cura possível, como luta. Então, tentando amarrar isso tudo, o que Olhos d'Água nos oferece no final das contas? Parece que é um mosaico complexo e profundamente humano, de vidas que são marcadas pela diversidade, pela violência estrutural, mas que ao mesmo tempo pulsam com força, com formas muito diversas de amor, com uma busca que não para por sentido e com uma resiliência que é admirável. A Evaristo não poupa a gente da dureza, mas a linguagem poética dela consegue encontrar beleza e dignidade mesmo no limite. Concordo plenamente. A obra realiza de uma forma brilhante aquilo que o prefácio sugere. Ela equilibra a denúncia, que é necessária, da exclusão social, racial, com a celebração de uma vitalidade que insiste, que persiste apesar de tudo. As histórias estão fincadas num presente que é doloroso, sim, mas elas dialogam o tempo todo com o passado, a memória, a ancestralidade e lançam perguntas sobre o futuro, né? Sobre quais caminhos são possíveis para essas vidas. É uma leitura que transforma, que deixa marcas na gente. E para quem está nos ouvindo, talvez fique uma reflexão final, inspirada justamente nessa força da palavra, que, como diz a Jurema Werneck, reivindica o corpo presente e fala conosco. Se essas narrativas nos interpelam tão diretamente, como é que nós, a partir das nossas próprias realidades, podemos construir pontes de compreensão genuína com essas experiências? Como essa leitura pode ajudar a gente a entender melhor a luta universal por dignidade, por reconhecimento,
por sobrevivência nesse mundo tão complexo em que a gente vive? É uma pergunta essencial, né? Convida a uma leitura que vá além da superfície, que busque as conexões humanas universais que estão presentes nessas histórias tão especificamente brasileiras, afro-brasileiras. É um chamado à empatia ativa, à reflexão crítica sobre as estruturas que perpetuam a desigualdade e, quem sabe, né, um estímulo para ações que busquem transformar um pouco essa realidade.